em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Graças a Deus por este momento de estarmos aqui fazendo este vídeo, esta live, de modo espontâneo, de modo súbito, inesperado. Digo súbito e inesperado, pois a gente não divulgou, dizendo que estaria aqui fazendo esta transmissão ao vivo via Facebook. Estamos aqui debaixo de um impulsionamento divino, ou seja, da parte de Deus, não da parte do homem. Por isto, sem aviso prévio de que estaríamos aqui estamos. E é claro, com o intuito, com o propósito de exaltar o nome de Jesus, de fazer conhecido o nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou Diácono Jailson. Aqui estamos nós em nossa página pessoal do Facebook e queremos aqui, para a glória de Deus, compartilhar uma mensagem. Talvez este mesmo vídeo estarei eu exportando para o Instagram e para o YouTube. Amém? No Instagram estará no IGTV e no YouTube no meu canal Jailson Paulino. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti por esta palavra, por este momento ímpar, singular que nós estamos tendo. Muito obrigado, Senhor, por nos dar este tempo, este momento de estarmos aqui para falarmos e ouvirmos de Ti. Que Teu nome seja exaltado, que Teu nome seja glorificado por cada um que estará, Senhor, absorvendo este conteúdo, e não apenas para absorver, mas como também colocar em prática e compartilhar, divulgar para com outros, ó Deus, que verdadeiramente querem ser discípulos de Teu Filho amado Jesus Cristo. Toma-nos, eu te peço, em nome de Jesus, nesta tarde deste novo dia. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Faz tempo que você não me via. Como também a gente pouco aparece aqui no Facebook, através de lives, através de vídeos, né? Atualmente eu estou utilizando mais o Instagram, certo? Lá há mais publicações que chego a fazer, certo? E a palavra que eu quero compartilhar aqui com cada um de vocês tem como título Andando como Ele andou. Andando como Ele andou. Eu não sei se você já pôde entender sobre quem eu estarei falando, mas para melhor entendimento eu estou me referindo ao Senhor Jesus. Em outras palavras, eu e você, já que somos cristãos, não cristões, mas sim a pronúncia certa é cristãos, já que eu e você queremos ser de fato cristãos, é conveniente que nós venhamos andar como Jesus andou. O texto base para a minha mensagem está no versículo 6 do capítulo 2 da primeira carta do apóstolo João, o qual escreveu dizendo: aquele que diz que está nele, também deve andar
como ele andou. É interessante a primeira parte, pois a primeira parte do versículo que diz: aquele que diz que está nele, está falando de modo indireto, ou seja, a primeira parte não está dando a entender sobre quem o apóstolo está escrevendo, diretamente falando. Mas, penso eu comigo que, para um bom entendedor, minha palavra basta, e, por assim ser, logo entende que o apóstolo João está se referindo ao Senhor Jesus. Pois, se ele não estivesse se referindo ao Senhor Jesus, na parte B ele não nos influenciaria a andar como ele andou. Ou seja, a andar, a se conduzir, a se comportar, a portar-se como Jesus, ou como ele andou. Mais interessante também, em relação ao versículo 6 do capítulo 2 da primeira carta de João, João praticamente não nos obriga ou nos influencia a dizermos que estamos nele. João não nos influencia, não nos induz a abrirmos a boca e falar dizendo que estamos em Cristo, ou que somos evangélicos, ou que somos cristãos. João não faz esse tipo de influência aos cristãos, mas João me dá a entender, ou me leva a pensar assim, que se por acaso nós abrimos a nossa boca dizendo: eu estou em Cristo, eu sou evangélico, como diz o Corinho de Fogo, diz que é do manto, diz que é do mistério, diz que é evangélico, diz que é gospel, diz que é da assembleia, diz que é da presbiteriana, diz que é da luterana, wesleyana, metodista, batista. Se por acaso isso escapar da nossa boca, João vem com a parte B do versículo 6 do capítulo 2 da primeira carta de João, dizendo, vírgula, também deve andar como ele andou. É interessante a parte B que começa dizendo, também deve. Para quem não sabe o sentido de deve é o sentido de obrigatoriedade, ou seja, não é algo opcional, não é algo sugestivo, não é um palpite. É muito diferente da opção do sentido da palavra pode. A palavra pode, ela dá o sentido de opcional, não de obrigatoriedade, não de obrigação, não de dever. E por assim ser, quando João fala, também deve andar, João está dizendo que não tem outra alternativa, não tem outra opção. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Porque como provar que nós somos de fato cristãos? Como provar que nós somos de fato de Deus? Como provar que nós somos de fato casa morada do Espírito Santo? Como provar que nós somos de fato discípulos de Jesus, se nós não andamos como Ele? Não tem como provarmos, além de dizermos que estamos em Cristo, se nós não tivermos uma conduta semelhante à de Jesus. Não tem. É por isso que João vem e diz, se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. João aqui enfatiza que eu e você devemos imitar a Cristo, que eu e você devemos copiar a Cristo. Muito diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, sejam, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Mas me pergunte, do tipo, Jailson, para quem Paulo estava escrevendo quando disse essas palavras? Aí eu te respondo, Paulo estava escrevendo para os cristãos da cidade de Corinto. Cristãos estes que não tiveram convívio com Cristo. Cristãos esses que não tiveram convívio com outros discípulos, com outros apóstolos, além do apóstolo Paulo. Quanto também, você pode até me dizer, mas Ailson, o apóstolo Paulo também não teve convivência com os apóstolos e nem com Cristo. Isso é verdade. Isso é verdade. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Gálatas, Paulo diz que foi a Jerusalém e passou ali apenas 15 dias. E dentre esses 15 dias, além de ter a aproximação de Pedro, teve a aproximação de outro discípulo, o qual foi Tiago, irmão do Senhor. Tiago, o que escreveu aqui a epístola após a carta aos Hebreus. Foram estas duas figuras com as quais Paulo, em Jerusalém, teve convivência, teve relacionamento, mas foi por um período curto, de 15 dias, como fala Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Depois disto, Paulo se manda para os lados da Arábia. Segundo ele, passa ali 3 anos, e depois da Arábia vai para os lados de Cilícia. E ali em Cilícia, Paulo passa 14 anos. E a gente conclui o quê? Que Paulo, 14 mais 3 mais 15, Paulo passou 17 anos e 15 dias longe da convivência da igreja. Mas mesmo assim Paulo teve intimidade com Cristo. Mas mesmo assim Paulo esteve se relacionando com Cristo. Mas nem por isso Paulo deixou de buscar aprender de Cristo, a conhecer a Cristo, e aprender de Cristo e conhecendo Cristo, ser semelhante a Cristo, a ponto de dizer, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, quando fala isso para os coríntios, Paulo está dizendo que os cristãos de Corinto viessem olhar para Paulo e buscassem detectar em Paulo marcas de Cristo, características de Cristo. Será que eu e você temos expressado para a nuvem de testemunha que está nos céus, na terra e debaixo da terra, que de fato nós temos marcas de Cristo, características de Cristo? A ponto de termos a cara e a coragem de, além de bater no peito e abrir a boca e dizendo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo? Essa é a hora que você dá aleluia. Essa é a hora que você grita glória a Deus. Essa é a hora também que você clama dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é muito fácil, não é? A gente abrir a boca e dizer, eu sou do manto, eu sou do mistério, né? É muito fácil abrir a boca, eu sou é do manto, eu sou é do monte, eu sou é do reteté, eu sou da língua estranha. Ou o outro diz, eu sou é da palavra, eu sou do estudo da palavra, eu sou da EBD, eu sou do seminário, eu sou dos cultos campal, dos cultos evangelísticos. Se pela atitude, pela a conduta, nós não provamos, nós não sustentamos o que falamos com a boca. É por isso que há quem diga dizendo que as atitudes elas falam mais alto do que as nossas palavras. Eu vou repetir, é um dito popular que é velho e verdadeiro, e nessa ocasião faz sentido nós encaixarmos essa peça. E o dito popular diz que
As atitudes falam mais alto do que as palavras. Ou seja, não adiantará a gente abrir a boca e dizer que nós somos discípulos de Jesus, se a nossa conduta é diferente da conduta de Jesus. Quando o texto diz, dizendo em 1 João, capítulo 2, versículo 6, da seguinte maneira, aleluia: se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou, irmãos? Como é que Jesus se portou? Primeiro, Jesus, ele andou em submissão. Ele andou sendo sujeito. E ele não andou em submissão ou sendo sujeito ao homem. Ele não andou em submissão ou sendo sujeito aos demônios. Ele não andou em submissão ou sendo sujeito aos anjos. Ele não andou em submissão ou sendo sujeito a Satanás. Ele andou e foi sujeito a Deus. E foi, Moisés, foi. Jesus, ele é bem categórico dizendo da seguinte maneira, em João capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia, glória a Deus. Tu pode dar um glória aí, tu pode digitar um amém, um aleluia, um glória a Deus, porque Jesus, a primeira atitude da pessoa do Senhor Jesus, exemplar, digna de ser imitada, copiada por cada um daquele que diz que está em Cristo, ou que é de Jesus, ou que tem Jesus desde quando nasceu, que tem Jesus no coração. A primeira atitude que nós devemos buscar ter semelhante à conduta de Jesus é esta, de que, irmão Jailson? De sermos submissos, de sermos sujeitos à vontade de Deus. Jesus falou, e uma vez mais eu repito o que ele falou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual era a vontade daquele que enviou Jesus? Que Jesus viesse a servir, que Jesus fosse servo, que Jesus fosse submisso, que Jesus fosse sujeito à vontade daquele que o enviou. Se não fosse assim, em Marcos capítulo 10, versículo 45, nós não encontraríamos Jesus dizendo da seguinte maneira: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mas para servir. Servir. Quem serve é submisso, quem serve é sujeito. E Tiago, irmão menor do Senhor, o qual escreveu sua epístola, e sua epístola na Bíblia está no Novo Testamento, precisamente depois da carta aos Hebreus. Tiago escreve dizendo, no capítulo 4, no versículo, aleluia, de número 7, dizendo: sejam submissos ou sujeitos a Deus. Ele começa assim: se sujeitem a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas como é que Tiago começa escrevendo? Se sujeitem a Deus e resistir ao diabo. Aí eu pergunto: tem como resistir ao diabo sem antes ser submisso a Deus? Não tem. Não tem. Eu te respondo dizendo que não tem como resistir ao diabo sem antes ser submisso a Deus. E quando é que tem, Moisés, possibilidade de nós resistirmos ao diabo? Quando antes nós estamos sendo submissos a Deus. E Moisés, isso é, vamos olhar para Jesus? Quando a gente olha para Jesus,
E uma das formas, e uma das maneiras de nós olharmos para Jesus é colocarmos os nossos olhos nas Escrituras, precisamente no Novo Testamento. Primeiro, Novo Testamento. Segundo, os 4 documentos biográficos que falam diretamente sobre Jesus. E quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes são os 4 documentos biográficos que no Novo Testamento expõem Jesus, divulga Jesus, torna conhecido a pessoa de Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê Jesus expressando submissão a Deus. E expressando submissão a Deus, ele expressa resistência ao diabo. E irmão Josué, quando você pegar a sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, quanto também Mateus capítulo 4, logo no comecinho do capítulo 4, você vai encontrar Jesus sendo levado ao deserto. Amém? E ele vai ser levado ao deserto. Ele vai ser levado ao deserto. Ele não vai ao deserto porque ele quer. O texto começa dizendo que Jesus foi levado. Certo? O texto não diz que Jesus foi. Ele foi. Mas ele foi porque ele foi levado. Ele não foi porque ele quis, porque ele chorou, berrou, eu quero ir para o deserto. Não. Ele foi para o deserto porque ele foi levado. E o texto diz pelo Espírito Santo. E foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí, depois do jejum, veio a fome. O texto diz que depois do jejum é que veio a fome. Interessante, né? E outra, o diabo se apresenta. E o diabo se apresenta querendo implantar uma espécie de dúvida em Jesus, dizendo: se tu és Filho de Deus. Detalhe, Jesus no capítulo antes, no 3 de Mateus, Jesus foi batizado nas águas. E Jesus, ao descer as águas do batismo, em Lucas diz que Jesus orou, se não me falha em Lucas ou em Marcos. Mas um desses 3 aí, quando Jesus está nas águas, diz que Jesus orou, os céus se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma córpora de uma ave, de uma pomba. E quando os céus se abrem, uma voz brada dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, no qual tenho prazer. Jesus ouviu o próprio Deus falando ao seu respeito, dizendo: eis aí o meu filho amado, no qual me comprazo. Aí no capítulo seguinte, no capítulo 4, Satanás vem e tenta implantar uma espécie de dúvida em Jesus, dizendo: se tu és Filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pães. Eu penso comigo que se Jesus tivesse ordenado as pedras a se transformarem em pães, as pedras teriam se transformado. Até porque no ministério de Jesus a gente encontra Jesus expressando autoridade para com a natureza. Um dos textos é Mateus capítulo 21, se não me falha a memória, quando ali Jesus está saindo do monte, indo de encontro a Jerusalém, e durante esse percurso ele se depara com uma figueira. Figueira essa que estava estéril, estava aparentando ter frutos, mas a aparência enganou. E ele, ao se aproximar dessa figueira, não encontra o fruto da figueira, no caso o figo.
E por não encontrar o figo, o fruto, Jesus disse para a figueira, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Perceba a expressão de Jesus, que a expressão de Jesus não é uma expressão de humilhação, do tipo, figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Não. A expressão de Jesus é uma expressão de autoridade. Por isso o texto está bem explícito lá, dizendo assim: figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E diz o texto que assim ocorreu, a ponto de deixar os discípulos perplexos. Ou como pode? A figueira morreu, a figueira foi à falência, a figueira secou-se. E a outra vez que a gente vê também na escritura, houve várias vezes, mas para ganharmos tempo, uma outra vez que nós vemos Jesus expressando autoridade sobre a natureza, é quando Jesus está no barco com os discípulos. É quando Jesus está no barco com os discípulos. Jesus está no barco com os discípulos, na primeira leva, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. E Jesus dormindo no barco com os discípulos, pelos discípulos ele é acordado. Mas por que é que os discípulos acordaram Jesus? Os discípulos acordaram Jesus porque os ventos estavam bastante fortes. E por estarem bastante fortes, estavam movimentando as águas de modo horrível. Quando Jesus é despertado, a primeira coisa que Jesus faz é ir de encontro ao vento e ao mar. Para o vento o texto diz: aquieta-te, aquieta-te. E para o mar, Jesus diz: cala-te. Deixa eu ver se eu falei certo. Eu acho que para o vento, Jesus disse: cala-te, ou foi aquieta-te. Mas o sentido aqui é que Jesus dá a palavra de ordem para a natureza, dizendo: aquieta-te e cala-te. E diz o texto que após esta repreensão, o vento e o mar se aquietaram. Se aquietaram. Voltando aqui para Mateus capítulo 4, se Jesus tivesse dado ordem para as pedras, dizendo, conforme Satanás disse para Jesus falar, dizendo: manda com que estas pedras se transformem em pães. Com certeza, penso eu comigo, aquelas pedras teriam se transformado em pães. Lá em Gênesis, nós encontramos Jesus em atividade. E como é que nós encontramos Jesus em Gênesis em atividade? Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos Jesus, quando o texto diz: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Essa parte que diz haja luz é Jesus em ação, é Jesus em atividade. E o texto diz, quando a palavra soa dizendo haja luz, o texto diz que logo houve-se luz. Como também Deus falou para o mar e falou para a terra, dizendo: ao mar Deus disse: mar, produza toda a sorte de animais marítimos. O mar produziu toda a sorte de animais marítimos. É por isso que volto a repetir: se Jesus tivesse feito ou falado como Satanás disse, e Satanás disse o seguinte: se tu és filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pães. Pense comigo que aquelas pedras teriam sim se transformado em pães. Mas, como era Satanás que estava falando, Jesus não atendeu. Como era Satanás que estava dando ideia, Jesus não atendeu. É aí, meu amado e minha amada,
que nós tenha capacidade para resistirmos ao diabo, quando eu e você, de antemão, estamos sendo submissos ou sujeitos a Deus. O que é ser submisso, irmão Jair? É ser obediente. É ser obediente. É ser alguém que acata as ordens de um superior. E o superior a Jesus naqueles dias foi Deus Pai, o qual enviou Jesus. E considere isto, meu irmão, considere isto, minha irmã, que o meu, o teu, o nosso superior é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! É o Deus Todo-Poderoso. Se nós não formos sujeitos a Ele, se nós não formos submissos a Ele, como é que resistiremos ao diabo para que ele fuja de nós? Em Mateus 4, o diabo tenta Jesus 3 vezes. Após essas 3 vezes é que o diabo se ausenta, desaproxima, vai para longe de Jesus. Vejamos, perceba que o inimigo se demorou um tanto de tempo, a ponto de tentar Jesus por 3 vezes. Mas Jesus, como estava sendo submisso a Deus, sujeito a Deus, resistiu ao diabo. Este é uma marca, é uma característica que todos nós em Cristo Jesus devemos ter, já que dizemos que somos de Cristo, já que dizemos que temos Jesus no coração desde quando nasceu, já dizemos que somos de Deus desde quando nasceu. É uma característica que eu e você devemos ter. Qual? Submissão a Deus. Porque não adianta, meu amado, eu tenho um Deus, eu tenho muita fé em Deus. Não adianta. Dizemos que temos fé em Deus, mas não sei se você tem observado o que eu tenho detectado ao observar. E o que é que tu tem, irmão Jair, detectado ao observar? Que essas pessoas que dizem que têm fé em Deus, elas expõem a sua fé em Deus em relação às suas vontades. Exemplo, Deus me livra, Deus me guarda, Deus me protege, Deus abre a porta para mim, Deus me cura, me sara. Essa é uma fé de mão única. É uma fé de mão única. A fé em Deus, ela concede a mim e a você esse direito. De que, irmão Jair? De clamar a Deus, de buscar a Deus, de invocar a Deus. E irmão Jair, isso é. A fé em Deus, ela concede a mim e a você esse direito. É direito nosso clamarmos a Deus. Mas não é porque é direito nosso clamarmos a Deus que todo clamor nosso Deus vai nos atender. E irmão Jair, isso é. É verdade. Irmão, já isso tem que comprovar na Bíblia? Tem, graças a Deus tem. Oxe, uma coisa que eu mais procuro ser, meu irmão, é bíblico. Uma coisa que eu mais procuro ser, além de ser bíblico, ou seja, além de falar o que está na Bíblia, certo? É falar de acordo com a era que nós estamos vivendo. Se você não sabe, que é a era da graça. A era da graça. Era esta que não te obriga a ser dizimista, mas também não é obrigado a te ajudar a ser abençoado na área financeira. Mas se por acaso você decide honrar a Deus com as suas finanças, com seu recurso financeiro, certo? Deus, Ele, por se agradar disso, por ficar alegre com essa atitude sua, Ele também te abençoa. Na era da graça, você não é obrigado a dizimar, mas como também você é obrigado a largar a avareza. Porque a avareza, segundo Efésios capítulo 5, é idolatria. É idolatria.
é um dos tipos de idolatria. Ok? Então, meu querido e minha querida, a marca que eu e você devemos apresentar ou ter conosco para sustentar a nossa palavra ao abrir a boca dizendo: eu sou de Jesus, que nem um hino lá do irmão, né? Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, tum, 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 né? Uma das marcas que vai sustentar esta palavra nossa é a sujeição a Deus, é a submissão a Deus. Amém? E esta marca, embora a gente venha clamar a Deus por ajuda, por socorro, nem sempre nós iremos ser por Deus atendidos, embora Deus nos escute. Porque a fé, como eu estava falando, ela dá a mim e a você o direito de clamarmos a Deus. Em Isaías 55, versículo 6, por exemplo, né? Diz o que? Busquem o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. O invoquem enquanto ele está por perto. Em Jeremias 33, versículo 3, diz o que? Clama a mim e te responderei. No Salmo 50, no versículo 15, o texto diz: me invoca no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então, meu amado, minha amada, você percebeu que nessas três referências que eu citei de Isaías, Jeremias e Salmos, nos revelam que nós teremos um retorno positivo ao buscarmos, ao clamarmos e ao invocarmos o Senhor, né? Mas no Novo Testamento, na era da graça, praticamente nem sempre vai ser assim. Nem sempre será assim. Quantos estiveram aí contaminados com o coronavírus, o Covid-19, missionários, apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, irmãzinha do ciclo de oração, irmãozinho do culto campal, aluno, professor da escola bíblica, mas que desceram à sepultura? Será que eles não clamaram a Deus? Será que eles não buscaram a Deus para que Deus os curasse? É claro que sim. Além deles, seus familiares, esposa, filhos, esposo, filhos, mães, tios, primos, irmãos da congregação, mas não obtiveram o resultado que desejavam. O que? A cura, o milagre da parte de Deus. Deus, com o apóstolo Paulo, Deus foi até, digamos assim, bondoso, porque Deus ao apóstolo falou, e falou o que? A minha graça te basta. E por que é que Deus deu esta resposta a Paulo? Conta-nos o texto de 2 aos Coríntios capítulo 12, que a Paulo foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, o qual estava o espancando. No texto diz o esbofeteando. E ele por 3 vezes orou a Deus. Por 3 vezes orou a Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? Vou repetir o que falei há segundos atrás. Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Para Paulo, Deus foi até bonzinho, legalzinho. Por quê? Porque Deus falou alguma coisa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Para Jesus, Deus não falou nada. Deus deu calado como resposta. Após Jesus orar por 3 vezes dizendo, Mateus 26, 39, 42 e 44. Jesus orou por 3 vezes dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade.
Detalhe, o texto diz que Jesus estava em uma profunda angústia, resumindo em uma palavra, em depressão. Mas não é porque Jesus estava com emoção depressiva, com sentimento depressivo, que Jesus cedeu a esse sentimento, cedeu a essa emoção. Coisa que você, irmãzinha, coisa que você, irmãozinho, coisa que você, Jailson, tem que deixar de se deixar levar por sentimento e por emoção. Nós temos que se deixar levar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Amém? Assim sendo, Deus deu calado como resposta após Jesus orar 3 vezes. E Jesus não fez como uns e outros dentre nós faz. O que, irmão Jailson? Une o útil ao agradável. E o que era o útil? Calado como resposta. E o calado como resposta para alguns é: quem cala consente. Orei por 3 vezes, Deus não falou nada, ele consentiu com o meu pedido porque ele ficou calado. Quem cala consente. E o agradável? Fugir daquele momento horrível que ele passou. Não cumpriu o propósito por inteiro pelo qual ele foi enviado. Jesus não fez assim, irmãzinha. Jesus não fez assim, pastor. Jesus não fez assim, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Jesus não fez assim, evangelista, irmãzinha do ciclo de oração. Jesus não fez assim, ministro de louvor, líder de célula. Jesus não fez assim, uniu o útil ao agradável. Muito pelo contrário. Jesus permaneceu segundo a vontade de Deus, conforme ele mesmo declarou, dizendo: daqui por diante o Filho do Homem será escarnecido, zombado e cuspido, morto, e ao 3º dia será ressuscitado. Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Aleluia! Quer manter de pé a tua palavra? Que sem querer daqui a acolá tu deixa escapar. Eu sou pastor, viu? Eu sou pastor. Eu sou do manto, eu sou do mistério, eu sou do reteté. Terra! Aí vem o outro e diz: água, fogo, vento, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Igreja. Igreja do estado do Ceará, igreja do Planalto PC, igreja da cidade de Fortaleza. Vamos levar a sério, igreja, a sermos discípulos de Jesus. Vamos deixar de ser submisso à denominação. Vamos deixar de ser submisso ao pastor que daqui a acolá dá cada mancada contrária à vontade de Deus. Já ouvi de pastores dizendo que o irmãozinho, que a irmãzinha não podia evangelizar só porque eles não dizimavam. Aí porque não dizimavam, não podia evangelizar. Faz sentido? Faz sentido? Quando Atos capítulo 15 diz o que nós devemos fazer em relação à lei de Moisés, nem um sábado frisaram ali em Atos capítulo 15 sobre o que devemos praticar em relação à lei de Moisés, quanto mais o dízimo. Não estou dizendo que você tem que dizimar, mas estou dando a entender que você não é obrigado a dizimar. Mas também ao mesmo tempo estou dando a entender para você que não faz mal evangelizar, dizimar. Não faz mal dizimar. Até porque, pensou comigo, você dizima não para agradar o homem. Você dizima para agradar a Deus. E pelo menos assim é para ser, amém? Com a motivação correta, com a motivação certa, para agradar a Deus. Mas existe um outro porém. E qual é o porém? Disse Jesus:
Se quando fores ofertares e ali te lembrares que existe alguém que tem algo contra ti, deixa a tua oferta perante o altar e vai correndo se reconciliar com ele, e se reconciliando ou ganhando teu irmão, aí sim podes ofertar. Eu penso comigo, se isto fosse ensinado, não haveria falta de oferta, mas principalmente não haveria contendas, não haveria inimizades nos ministérios, nas congregações, se isso fosse ensinado. Porque quem falou isto não foi eu, foi Jesus. Eu estou neste momento divulgando o que Jesus disse, explicando o que Jesus disse, além de divulgar o que Jesus disse. Então, meu amado e minha amada, essa é o tipo de característica que você devemos ter, ou a marca que nós devemos ter, a marca da submissão a Deus, porque Jesus, ele foi submisso a Deus. Para concluir, eu quero ler aqui um texto que encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, que diz da seguinte maneira: Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo de número 5 em diante, onde diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E, achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aí. O 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo obediente até a morte. Porque ele foi obediente até a morte? Versículo 7. Porque tomou a forma de servo. E porque tomou a forma de servo? Versículo 5. Porque ele foi humilde. Sabe por que muitos de nós não somos submissos a Deus? Não somos sujeitos a Deus? Porque não somos humildes. Porque não somos humildes. Tanto Pedro quanto Tiago, ambos escrevem praticamente a mesma coisa, dizendo: Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A característica que nós devemos ter para manter de pé a nossa palavra ao abrir a boca dizendo que somos de Jesus é a sujeição a Deus. Mas como ser sujeito a Deus sem humildade para com Deus? Seja humilde. Sejamos humildes. Que sendo humildes, aí sim vamos ser sujeitos a Deus. E sendo sujeitos a Deus, resistiremos ao diabo. E resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Louvado seja Deus. É isto, amado e amada, a palavra que com você pude aqui, pela graça de Deus, compartilhar. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos que comentaram. Muito obrigado a todos que compartilharam, curtiram. Você que vai ver aí, compartilha essa mensagem, divulga essa mensagem. Deixa eu aqui orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresenta cada um que está assistindo, que vai assistir, que neste momento assiste, ó Deus, esta live, esta transmissão que aqui estamos fazendo.
Eu te peço por cada um, Senhor, cura seus corpos físicos, sara suas almas de todas as feridas e vivifica os seus espíritos, ó Deus. Sim, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa seus parentes, seus familiares, suas empresas, ó Deus, seus micronegócios, grandes negócios. Sim, meu Deus, a sua vizinhança, o bairro onde residem. Abençoa e atraia cada um a ti mesmo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, os convencendo do pecado, ó Deus, do juízo e da justiça, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, minha querida, a paz do Senhor, até a próxima, Deus vos abençoe, Shalom, que o amor de nosso Deus e nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E a gente declara, amém, Jesus. Aleluia.